Vamos lá, daquilo que nós aprendemos até agora, Sim. nesse processo de integração, nós percebemos que existe dois tipos de habilidades ou competências que nós precisamos desenvolver, certo? Sim. O primeiro que eu falei foi habilidades técnicas e depois são habilidades comportamentais. Aí você pode me perguntar, Sebastião, pode me explicar um pouco melhor sobre o que é essas duas habilidades, essas duas competências? Habilidades técnicas é aquilo que você sabe fazer, ou seja, está relacionado com aquilo que você é profissional naquilo, aquilo que você veio até aqui para fazer, que são as habilidades técnicas. Por exemplo, o que são habilidades técnicas? Por exemplo, se um diretor de uma escola for contratar um professor que fala inglês, por exemplo, ele precisa dominar a técnica de falar inglês para poder ensinar, certo? Assim como o mecânico, o dono de uma oficina for contratar um mecânico, ele vai ter que saber onde que é a parte técnica que ele sabe fazer, certo? Assim também como na estratégia aqui, praticamente falando, a habilidade técnica que você tem que fazer é saber basicamente como é que funciona o sistema que nós operamos nas redes de hotel específico, certo? Saber ali entrar no programa, fazer o check-in, check-out e outras habilidades que esse sistema permite, né? É saber o básico ali da informática, o Excel, o Word, a internet e algo, ou seja, são habilidades técnicas. Porém, para você crescer mais ainda, você precisa desenvolver uma outra habilidade, que é a habilidade comportamental. Se você está gostando desse vídeo, aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa o seu like e também deixa o seu comentário, beleza? Então, continuando aqui, as habilidades técnicas são aquilo que você sabe fazer. As habilidades comportamentais está relacionado com as aptidões que você adquire para gerir situações, ou seja, são acontecimentos do dia a dia, os desafios do dia a dia que você precisa gerir, e isso envolve habilidades comportamentais. Mas, Sebastião, qual é então um exemplo de habilidades comportamental? Por exemplo, trabalhar sob pressão, ter resiliência, né? São habilidades comportamentais. Mas para o nosso foco aqui na rede de hotéis, principalmente na recepção, que ocupa um lugar muito estratégico dentro da organização da empresa, precisa desenvolver duas habilidades comportamentais importantes, que é a comunicação e vendas. Essas duas habilidades vai trazer para a organização aquilo que ela precisa, que é se comunicar. Sebastião, o que é se comunicar? Comunicar não é falar bem, comunicar não é falar bonito, comunicar é falar de maneira que a outra pessoa entenda o que você quer transmitir. No momento do dia a dia, no período laboral, existem várias situações que você não precisa só da técnica, você também precisa da comportamental, que é gerir situações, gerir conflitos, e isso envolve muito o emocional. Por isso que comunicar é atender, é oferecer um serviço de atendimento de excelência. Comunicar é você se conectar com as pessoas. Comunicar é você ter empatia. Por isso que no lugar onde nós estamos, nós precisamos exercer essa habilidade que é de comunicar. Comunicação é tudo. Além da comunicação, você precisa vender. Toda empresa que tem um CNPJ, ela que tem fins lucrativos, ela precisa vender. Se ela não vender, ela está fadada ao fracasso, à falência. Então, um bom recepcionista, ele precisa ser um bom comunicador, e um bom recepcionista, ele precisa ser um bom
vendedor. Ah, moleque! Aqui. Tá bom, Sebastião. Vamos lá então. Como é que você faz para ter mais confiança ao atender os hóspedes aí quando chega e tudo? Como é que você faz? Olha só, Carlos, essa é uma pergunta que frequentemente me fazem, né? Quando o assunto é atender os hóspedes, atender os clientes. Normalmente, para você se sentir mais confiante ao atender os hóspedes, primeiro que não é uma situação que você acontece de um dia para o outro. Isso requer um pouco de tempo. E essa habilidade que você adquire em ganhar confiança vai depender de cada pessoa, mas exige um treinamento. É por isso que você está aqui, para quê? Para você estar integrado com o funcionamento da empresa. À medida que o tempo passa e você está aplicando as técnicas que a gente está transmitindo para você, você vai ganhar mais confiança. Uma outra coisa é, você precisa treinar não somente aqui, mas também fora daqui, você precisa levar esse conhecimento para você estar sempre praticando. Uma dica muito simples é você adquirir o conhecimento, você pode ir diante do espelho, por exemplo, né, e começar a falar aquilo que você aprendeu. O que o recepcionista precisa ter na ponta da língua? Precisa ter tudo. Tudo que envolve aqui o hotel precisa ter. Precisa saber sobre os preços, precisa saber sobre as configurações dos quartos, se é quarto duplo, se é quarto triplo, se é quarto casal, né? Se é cama de casal, se é cama de solteiro, os valores que envolve cada uma dessas configurações, sobre o café da manhã, sobre a estrutura do hotel, espaços livres que o hotel pode oferecer, entendeu? E além disso, se for mais a fundo, ele precisa também saber sobre a cidade, né? O básico, no mínimo ali, por exemplo, é sobre os habitantes da cidade, sobre os pontos turísticos da cidade, né? Não somente na própria cidade, mas também na região, né? Os restaurantes, os bares, né? As coisas que envolvem as praças, tudo aquilo que atrai aos hóspedes com respeito ao turismo. Então, basicamente, é isso que nós precisamos aprender dentro do serviço de hotelaria. Beleza?